Louvado seja o nome do Senhor, eu sou Eliakim Cordeiro e esse é o meu canal. Eu quero começar uma nova playlist de vídeos aqui neste canal. E essa playlist será de comparação de versões e traduções bíblicas. Também nós vamos fazer comparação de versões e traduções da Bíblia. As versões que serão utilizadas: a nova versão internacional, também conhecida como NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, a King James 1611, King James Fiel 1611, Almeida Revista Atualizada, também conhecida como ARA, Almeida Revista e Corrigida, conhecida como ARC, a Bíblia a Mensagem, a nova versão transformadora, também conhecida como NVT, a nova Bíblia Viva, que eu particularmente já usei muito para evangelizar, a nova Almeida atualizada, NAA, que é uma versão particularmente um pouco nova, a King James atualizada, KJA, a Almeida século XXI, que também é uma tradução nova, pela própria descrição você já vê aí, é a Almeida século XXI. Temos também a tradução brasileira, conhecida como TB, e por último, a Almeida Corrigida Fiel, a versão ACF, que é a que eu mais uso. E nós vamos fazer a comparação em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e versículo 2. Na nova versão internacional, NVI diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, diz assim: no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Perdão, ela diz, vou repetir aqui. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. É o costume da gente ler sempre as mesmas traduções. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. A King James Fiel 1611, BKJ. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Almeida Revista Atualizada, ARA. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Almeida Revista Corrigida, ARC. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia da Mensagem. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Embora essa tradução seja uma parafrase, na verdade, no seu início, ela está correta. O que é que ele diz aqui, ó? A Bíblia da Mensagem, em primeiro lugar. Amém? Em princípio, ou em primeiro lugar. Corretíssima essa tradução. Nova versão transformadora, e os pormenores serão dados em vídeos oportunos e em outras playlists, amém? Nova versão transformadora, NVT. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. A nova Bíblia Viva, que também eu já utilizei muito para evangelizar,
No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. A Nova Almeida atualizada, NAA. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A King James atualizada, KJA, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Almeida, século XXI, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? A tradução brasileira, conhecida como TB, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por cima das águas. Essa tradução também é muito boa. A tradução brasileira, embora não tenha caído no gosto popular da igreja brasileira. Almeida Corrigida Fiel ACF. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos, em nome de Jesus. Amém.